Cara, é bastante comum, sobretudo nos últimos anos, né, que autoridades públicas, sobretudo autoridades políticas, que estão exercendo cargos públicos, políticos, né, chefe do poder executivo, senadores, vereadores, né, deputados, prefeitos, governadores, enfim, é muito comum que essa gente esteja, né, expressando discursos em que se arrogam méritos de projetos, trabalhos, né, concluídos ou inconcluídos, né, que eles sejam assim pontos de referências ou verdadeiros marcos iniciais sem precedentes de obras públicas que beneficiaram o país, de leis, né, ou de instituições que foram criadas, enfim. É claro que, em parte, isso é mérito deles, né? O bom aproveitamento da verba pública que é paga pelo cidadão, né? O cidadão contribui com o imposto, né? E confia que, vamos dizer assim, o regente, os regentes do poder público sejam capazes de administrar, né, essa grana em prol do próprio cidadão, ou seja, eles retornam em bens para o cidadão, certo? Mas é óbvio que o mérito pessoal ele tem que estar provido de alguma base, certo? Eu não acho, por exemplo, o nosso atual presidente Jair Bolsonaro um herói da pátria. Não acho. Ele está muito longe disso. E se eu concedo o meu voto a ele, é por confiar que ele é menos pior que os outros, que ele é capaz de ser mais honesto e mais sincero. É óbvio que a oposição está aí, né? A oposição já não sabe mais o que fazer. Os grupos que fazem oposição, de pessoas que fazem oposição ao atual governo Jair Bolsonaro, sejam grupos de autoridades públicas, políticas, né, deputados, senadores, sejam cidadãos comuns, sejam artistas, sejam ativistas, sejam quem for. É comum que essas pessoas já não tenham encontrado absolutamente nada que de fato, vamos dizer assim, explicite uma ficha suja no Bolsonaro. Se tenta acusar o Bolsonaro de tudo, né, desde machismo, xenofobia, né, a corrupção já não dá mais, né? Então, vamos dizer assim, à medida que as novas eleições estão se aproximando, o novo pleito está se aproximando, e todo o processo investigativo que já se realizou em cima do presidente Jair Bolsonaro, duas CPIs, uma terceira já foi tentada, né? À medida que todo esse processo avança e nada se aponta no sentido de, nenhuma evidência aponta no sentido de uma corrupção que justifique, por exemplo, um impeachment, né? Ou seja, o governo do atual presidente Jair Bolsonaro ele apresenta problemas, sim, mas, né, ele não é, os problemas sejam troca de ministros, ministros corruptos, falas indevidas, esse comportamento indevido do presidente não gera um processo de punição, né, vamos dizer assim, severo. Então, e isso em contraste com os méritos dele, no sentido de concluir obras ou de iniciar outras obras ou de, né, aquele mínimo de bom senso que ele consegue, né, despejar nos seus discursos e que encoraja a população a ser mais também bom senso, que encoraja a população a estar mais atenta ao que está acontecendo, né? Isso, né, de fato, vamos dizer, não só aumenta o mérito dele, né, aquele mérito mínimo para ser um presidente, como também acaba por despertar, né, nos grupos de oposição verdadeiro desespero. E é por isso que esses grupos tentam, né, a todo custo, de toda forma, achincalhá-lo. Como ocorreu ali na sabatina na TV Globo, né? Que literalmente é aquilo que o César Augusto Avelar Coutinho explica muito bem no seu livro Cadernos da Liberdade, cujo um trecho, uma página ou duas eu li aqui em outro vídeo, em que você não se trata de estabelecer os patrulhadores ideológicos, né? Não se trata de estabelecer um diálogo, uma troca de ideias, né? Um combate leal
efetivo e justo de ideias. Não, se trata de desmoralizar o opositor e de cansá-lo com, vamos dizer assim, picuinhas. É isso que tentaram fazer. Né? Tomar o tempo dele, provocá-lo, cansá-lo e desqualificá-lo. É o que ocorreu ali na Rede Globo. E mesmo assim não estão conseguindo. Então, à medida que, né, vai batendo esse desespero mesmo, essa palavra está na boca, essa frase está na boca de muita gente aí da direita conservadora, né? Bateu o desespero na oposição, eles estão tentando de tudo para tirar o cara. Sim, porque algum mérito o cara tem. Alguma experiência o cara tem que justifique a sua posição. Agora, no caso do Lula, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que mérito ele tem? Qualquer. Porque é o seguinte, eu estava vendo o canal de YouTube do Poder Data está lançando vários vídeos de candidatos, né? Vídeos curtinhos, de 30 segundos, de vários candidatos, sobretudo de candidatos da esquerda para a presidência, né? E alguns vídeos do Lula estão postados lá. E num desses vídeos ele está lá, né? Vamos dizer assim, num breve discurso, 30 segundos, dizendo que ele não pôde ir para a escola, ele e os irmãos não puderam frequentar escolas porque a família era muito pobre, eles tiveram que trabalhar cedo para trazer o sustento para dentro de casa, mas que no governo dele eles fizeram de tudo para melhorar a educação do país. Primeiro de tudo, Lula, ninguém pode dar o que não tem. Se houve alguma melhora na educação de nosso país durante o seu governo, não houve mesmo, porque como é que pode um sujeito como Lula se arrogar o direito, né, ter o desplante de afirmar em uma propaganda política que ele ajudou a melhorar, né, com os seus projetos, com as suas sanções, melhorar a educação no Brasil. Como? Será que a tentativa de sancionar a instalação de máquinas de camisinhas nas escolas entre 2007 e 2008 é um projeto digno para, vamos dizer assim, fortalecer a educação no Brasil, para, vamos dizer assim, intensificar a qualidade da educação no Brasil? Será que os colégios públicos estavam precisando de máquina de camisinhas? É isso? E estava lá o Lula. Isso saiu em cadeia nacional, gente. Saiu na Globo, na época. Eu não sei se isso está disponível no YouTube. Na época lá, porque sexo é bom e todo mundo gosta. As crianças não têm que pedir permissão, né? Os jovens não têm que pedir permissão para pai, para mãe, nem para igreja para fazer sexo. Tá, mas o que isso tem a ver com a educação? Se você está estimulando os jovens vamos dizer assim, viverem sua sexualidade intensamente, você não está nem sexualmente os educando. Como é que você quer, como é que esse discurso dele, que é um discurso, verdadeiro discurso de boteco, né, na época, como é que isso pode estar engajado com o processo de melhora da educação no Brasil? Quais foram os projetos? Melhor do que de investimento? Investimento não garante nada, né? Qualidade de ensino não é questão de investimento. O investimento é só um acessório, né? Qualidade do ensino está aqui, ó, meu filho, é você ser capaz, a qualificação está em querer ser educado. E é isso que nós temos que ensinar para as crianças, é isso que a gente faz aqui em casa. É ensinar a criança, o jovem, a querer ser ensinado. Ensinar para os jovens, para a criança, para o adolescente, que a escola é uma responsabilidade que lhes é outorgada. O material de escola, a mochila, os cadernos, os lápis, o penal, né? Todo o material, tudo, esquadra, tudo isso está na mão das crianças e dos adolescentes e eles devem estimar isso. Por quê? Porque é uma responsabilidade que é colocada nas mãos deles. É um instrumento de ensino, são instrumentos de ensino que serão utilizados ao longo dos meses do ano letivo. E que eles têm que estimar isso, porque mais tarde, né, na sua vida adulta, eles serão munidos de responsabilidades para trabalhar e garantir o seu próprio sustento. Isso é educar, isso tem que vir antes. Você tem que, né, vamos dizer assim, ensinar os jovens, despertar nos jovens o bom senso. O bom senso, né, compatível com a idade deles. Nós temos uma criança aqui em casa de 9 anos, o que a gente faz? A gente faz exatamente isso. Você tem que ser responsável por isso. Meus pais faziam isso comigo.
Você tem que estimar o seu material escolar, porque é ali que você vai aprender, é por meio daquilo ali que você vai aprender uma série de princípios mínimos, né, que vão te ajudar, vão te guiar na sua vida adulta. Né? Além da contribuição dos pais, a contribuição das escolas, a contribuição da educação, a contribuição da cultura. Então nós temos que ensinar as crianças e os jovens, né, a perceber a importância disso. Da melhor maneira possível, da melhor maneira que eles são capazes de, dentro dos limites, né, de cada idade. Obviamente sem pular etapas, mas eles precisam estar conscientes disso, num grau ou no outro. E não é porque o governo vai lá e lança verba e mais verba e constrói prédio e, né, e salas de aula e equipa tudo aquilo com TV e Muni, vai tá enchendo de gente para trabalhar no MEC, cheio de revolucionários, né, trabalhando no MEC, e estão diagramando e revisando textos para produzir a apostila. Não é isso que garante. Porque você pode dar tudo de bom para uma pessoa, mas se ela não tiver preparo para isso, ela vai rejeitar, ela pode desprezar aquilo tudo. Ela pode pôr tudo aquilo a perder, porque precisa ter o compromisso. A gente ensina desde pequeno as crianças, eu fui ensinado a ter a responsabilidade e o compromisso. As crianças são irresponsáveis por natureza, é por isso que elas vão adquirindo a responsabilidade gradativamente. Né? E a punição dos pais, a punição, né, correta dos pais é um dado importantíssimo e imprescindível para se educar esse país. Agora, qual que é? O que o Lula tem para oferecer para a educação no Brasil? O que ele tem? Se ele mesmo admite que não teve. E ainda no final daquela porcaria daquele vídeo, ele está falando: os jovens não precisam de armas, eles precisam de livros. Um homem que já confessou que nem gosta de ler. E quem disse que no atual governo, por exemplo, já que ele está atacando o atual governo, quem disse que o atual governo está distribuindo armas para os jovens, meu filho? O atual governo não está promovendo nenhum bang-bang, o atual governo está simplesmente defendendo o direito de legítima defesa do cidadão. O direito, sim, de possuir armas, o porte de armas ou a posse de armas, conforme o caso. Isso para cidadãos acima de 18 anos e para cidadãos que, né, vão passar por testes rigorosamente, né, são testes de todos os tipos, testes psíquicos, vão aferir a capacidade de responsabilidade dele. É isto que está sendo feito nesse governo, tá? Não existe nenhum governo aí que está distribuindo, aqui no Brasil não tem nenhum governo que está distribuindo armas para os jovens indiscriminadamente. Quem está fazendo isso são os grupos, né, de criminosos, do tipo PCC e Comando Vermelho. Esses grupos que você apoia, tá, Lula? Que estão ligados a você, tá bom, seu vagabundo? Vê se cria vergonha na sua cara, homem. Tá? Aqui não se vota em PT, não é porque o PT não gostamos do PT, antipatizamos com o PT, não, já acreditamos nessa merda e hoje não acreditamos mais. Eu acho incrível que, infelizmente, até pessoas da minha família que foram prejudicadas pela corrupção financeira promovida pelo PT, porque o que o PT fez na maior parte do tempo, o que o Lula fez junto com a corriola, a cúpula petista? Muito dinheiro daquilo que está das propinas do Odebrecht, o Petrolão, enfim, muito desse dinheiro foi desviado para fortalecer ditaduras em torno do Brasil, que é o que está acontecendo hoje. E é aquilo que o professor Lau já dizia lá atrás: olha, ele vai fortalecer as ditaduras, você tome cuidado. Né? Pouca gente deu atenção. Hoje está cheio de Olavete aí, sim, que são pessoas competentes, mas que estão falando isso como se fossem eles que tivessem descoberto. Não, ele está falando isso aí há mais de 20 anos que ele está falando isso aí. E quando o PT entrou, ele falou assim: tome cuidado que o troço vai aparelhar o Estado, ele vai aparelhar as ditaduras. E foi o que aconteceu. Isso fora toda a bagunça, toda a degeneração cultural que o PT promoveu, justamente porque um partido que tem muitos crimes ligados a si, eles têm que o quê? Justificar os crimes dos outros. Para o quê? Para safarem a si mesmos. Se um partido socialista, geralmente o socialismo está muito ligado ao crime. Está muito ligado ao que é ilegal. Mas o discurso é que eles são contra as leis injustas, as leis oligárquicas, as leis opressoras. Não. São criminosos mesmo, porque são revolucionários. Eles querem, né, mudar o mundo a torto e a direito, conforme as suas pautas. E para isso você precisa de bucha de canhão.
Para isso você precisa fazer guerra, você precisa promover rupturas, você precisa promover o quê? Você precisa promover uma revolução. E a revolução é geralmente precedida por um processo de destruição. Isso se faz de muitos modos, por muitas estratégias. É o marxismo, é a praxis marxista. Quem estuda um pouquinho tem essa noção mínima, porra. Então é claro que o PT promoveu isso. Claro que promoveu isso, né? E é claro que não dá para confiar nisso aí. Porque isso pode voltar, se voltar ao poder, pode voltar isso, com certeza. Não é isso que está sendo promovido no governo Jair Bolsonaro. Por mais erros que esse governo cometa. Mas no governo PT é isso que aconteceu. Então você tem um partido que está muito ligado ao crime e que por isso precisa estabelecer uma série de projetos que tentam passar a mão na cabeça dos criminosos, tentam justificar, como o Lula faz constantemente, justificar crimes, meu. O Lula dizendo que não aguenta ver um jovem apanhando um policial porque teve que roubar o celular. Ele teve que roubar o celular porque ele é um injustiçado da sociedade. Não, ele roubou o celular porque ele quis. Porque ele perdeu a linha, ele não quer trabalhar. Mesmo que ele não consiga emprego, eu também... Quanto tempo eu tô aqui procurando um emprego melhor e não consigo? Eu não vou sair roubando os outros, porra. A gente pede ajuda, a gente pede um acolho, a gente busca, a gente faz a nossa parte. Se você está desempregado, busque uma ajuda, busque emprego e busque ajuda. Sempre tem. Nós sempre podemos contar com as pessoas. Tá cheio de gente de bem aqui no nosso país. Agora você tem um candidato à presidência que já, né, tem um histórico como o do Lula, que já foi presidente 2 vezes, cujo histórico do partido e a sua ficha pessoal está mais suja que pau de galinheiro. Um homem cujo discurso é reiteradamente o de ameaça, né, de censura, né, uma ameaça assim, mal velada de censura, e a justificação de crimes. Por quê? Porque é um governo criminoso. Quanto mais ele justifica os crimes dos outros, mais os deles pode ser justificado. É assim que funciona. Infelizmente, uma política revolucionária, né, um grupo político de pessoas que estão envolvidas com a política e estão envolvidas com o socialismo, com o comunismo, né? Vamos dizer assim, um grupo como o PT, cujas bases das diretrizes são socialistas, são comunistas, sim, eles vão agir sempre dessa maneira. Eles vão sempre tentar justificar os piores tipos de ações, né, para poder entrar no poder. E a prévia disso é exatamente justificar os crimes que já acontecem por aí. Você quer entrar no poder, então o que você faz? Você não vai prometer, você não vai lançar uma campanha em que você tenta prometer acabar com o crime. Não, você vai justificar o crime. Não, esses criminosos, eles são assim porque eles são injustiçados, nós temos que dar chance para eles, né, se ressocializarem. E é nisso que um ladrão se insere na política. E assim ele comete todo tipo de corrupção. Ele falou, não, eu estou sendo injustiçado, é agora que eu vou começar a melhorar. Como ele falou num dos seus, né, vamos dizer assim, num dos seus acessos ou ato falho, o Lula falou, eu já estou velho, eu não vou enganar mais ninguém, né? Ataque de sinceridade. É assim que funciona, gente, né? É assim que eu vejo, pelo menos. E é óbvio que eu não acredito nisso. Eu prefiro ficar com menos pior. É isso.